candidato do PSD, Joaquim Neto. Último tema, desenvolvimento econômico. Agradecendo mais uma vez a grande audiência, você que nos acompanha pela Rádio Web 2 de Julho, no seu celular, no seu smartphone, né, no aplicativo Rádio 2 de Julho, Rádiosnet. Também que você que nos acompanha pelo YouTube, no canal da Rádio 2 de Julho, ou pelo Facebook, na página da Rádio Web 2 de Julho e também na página do News em Foco. Mantendo aqui a tradição, Gomes, a primeira pergunta eu vou deixar para você, para iniciar, sobre o tema desenvolvimento econômico. Então, isso significa dizer que você está afirmando que idade é posto, né? Tudo bem, veja bem. Se idade é posto, tinha que começar por mim, Gomes. Tem razão. Tem uns aninhos aí em sua frente, nego, velho. Tem razão. Me salvou, Juscelio. Considerando que desenvolvimento econômico é uma das áreas mais importantes que se possa ter, embora as demais tenham a sua importância também, e que no projeto de governo, doutor Joaquim, o senhor fala a respeito de interagir com todos os setores da sociedade, de ouvi-los a todos, né, para que possa fazer um trabalho mais democrático, né, um trabalho bem mais amplo. Mas eu percebi, eu não sei se foi uma omissão involuntária ou não, eu percebi que quando se trata de desenvolvimento econômico, o senhor não citou aqui uma classe que eu acho que é importantíssima para a cidade, que responde por mais de 50% do produto interno bruto, que é justamente os empresários, que geram renda e emprego, né? Então, no seu governo, o senhor pensa em interagir com essa classe? O senhor pensa em deixá-lo de fora? Eu quero saber o que é que o senhor pensa. E, aliado a isso, eu faço a pergunta, por quê? Há bem pouco tempo, os empresários queriam abrir o comércio, já que havia uma restrição, e, na minha avaliação, aquele tempo era propício para o comércio, porque não foi aberto. E depois, com condições em tese mais adversas, o comércio começou a ser liberado gradualmente. O senhor tem alguma resistência ao comércio? Pretende absorver o comércio, a representação desse comércio no seu governo? Qual o projeto na realidade e qual a importância que eles vão ter, se é que vão ter, no seu governo? Gomes, eu posso dizer que me reúno regularmente com a CIA, com o Cicomércio e com as forças empresariais. Os problemas dos comerciantes, eu cito todos eles. O programa está dando muito espaço, dando muito tempo, mas mesmo assim são largos os problemas. A CDL teve com todos, eles fazem tipo assim, uma cartilha, e nós vamos elencando e fazendo com que transporte. Vou falar daqui do ordenamento do solo, da zona azul, da estação de transbordo, de todo o recapeamento do centro da cidade, do terminal de coletivos, dali da central de abastecimento, do entorno da central da Lourival Batista. E os comerciantes, eles que eu entendo muito bem isso, que os comerciantes, eles que dão cerca de 70%, não é 50% não, 70% dos empregos de Alagoinhas são colocados à disposição pelos médios e pequenos empresários. As grandes indústrias, que nós podemos falar também com muito orgulho, nós vamos receber a maior fábrica da história de Alagoinhas, a Cidade Império. Eles estavam aqui, inclusive, ontem, estão aqui hoje, já estão com o escritório montado em Alagoinhas, para um investimento de 1,2 bilhão, a cervejaria Imperial, que vai produzir mate, cerveja, água, energético, e tem a Brasbev também, que é outra cervejaria que vai investir 500 milhões de reais. Então, cerca de 2 bilhões de reais vão chegar para Alagoinhas. Isso vai trazer emprego, muito emprego e renda para a cidade. Porque Alagoinhas tem o melhor manancial de água do Brasil, e maior também. Chove muito, a gente se queixa, mas também é porque chove muito e filtra bem. O solo de Alagoinhas abençoado
Nós conseguimos, inclusive, eu vi ainda carro-pipa em vários lugares aqui em Alagoinhas. Imagine que, só lembrando aqui, a Conceição de Cima, 2 anos e meio eu peguei sem água lá. Quando eu fui ver, era uma bomba, uma bobagem. 30 mil reais, 2 anos e meio no governo passado sem água. 30 mil reais nós resolvemos o problema, lá também daquele lado do Baixão. Estamos aí para perfurar um poço ainda esse mês, que está terminando o mês de outubro, lá no quilômetro 19, na Sucupira. Vamos fazer investimentos também em água ali no Oiteiro e no Rio Seco, em Boa União. Portanto, são muitos investimentos em água. Fizemos na Mangueira. E eu quero dizer que, voltando ao comércio, Alagoinhas precisa só concentrar. No início do nosso mandato, com as forças empresariais, escolhemos um secretário, o Bruno, que foi... Eu me apresento em 5 nomes para o desenvolvimento, que é o que você quer saber, Gomes, o desenvolvimento econômico de Alagoinhas. Passa pela infraestrutura, que para o empreendedor vir para Alagoinhas, ele tem que ter uma infraestrutura. Passa pelas acomodações, que Alagoinhas tem uma grande rede hoteleira, a logística que Alagoinhas tem pela sua área geográfica, cortada pelas BR-101, próximo da 324, cortada pela 110, próximo da 116. Então, o desenvolvimento econômico. E, aliás, eu sempre disse nesses 4 anos, Alagoinhas tem uma vocação para crescer, independente do prefeito que estiver no cargo. Ela vai crescer de qualquer forma. Então, o que se precisa é propiciar que seja a parte burocrática diminuída. Nós conseguimos também no nosso governo diminuir muito a instalação de novas empresas, muito na instalação de documentos e alvarás. Foi assim que chegou o atacadão tão rápido, o atacarejo tão rápido, colocando 400 empregos de primeiro emprego, primeira carteira assinada, mão de obra jovem. Assim que chegou a IG Piscinas, que já está em 4 meses aqui em Alagoinhas, a IG Piscinas já vai dobrar o tamanho, porque não está conseguindo ofertar para toda a região da Bahia, Pernambuco e Sergipe. Eles já estão ampliando a sua fábrica. Então, o desenvolvimento econômico da cidade tem que ser visto. Nós trouxemos também que o ex-prefeito fica dizendo que foi ele, o IFE baiano, ficou largado 8 anos no mandato dele. Largado. Nós chegamos, fizemos a drenagem, o refeitório passava um esgoto na frente, drenamos o esgoto da frente do refeitório, fizemos o acesso com pavimentação. Juscelio, inclusive, na época, criticou e me deu as ideias dali da entrada da rodoviária. Com recurso próprio, nós fizemos a pavimentação do IFE baiano. E no nosso governo é que foi inaugurado e entregue o IFE baiano. 450 alunos hoje tem lá. Eles querem, inclusive, entronizar o 3º grau. A Prefeitura de Alagoinhas dá o transporte escolar, é parceira do IFE baiano até hoje. E a Secretaria de Assistência Social disponibilizou 259 novas vagas para entronizar o jovem aprendiz no mercado de trabalho, para eles trabalharem, aprenderem sobre novas profissões. Então é assim que a gente pretende transformar Alagoinhas cada vez mais pujante, cada vez mais acessível, porque tem que ter acessibilidade. Ninguém quer vir investir numa cidade feia, ninguém quer vir investir numa cidade que não tem educação, que não tem cultura, e tudo isso passa para as informações, elas chegam em todos os locais. Eu, quando viajei para Minas Gerais, atrás da cidade imperial, procurando, eles me informaram, o que é que tem lá? Eu disse, lá tem de tudo, tem todas as faculdades, tem todo tipo de esporte, nosso time, o nosso glorioso Carcará, tudo que você imaginar, e tem a logística, e tem a melhor água do Brasil. Eu nunca vou chegar aqui para dizer que fui eu que trouxe, quem trouxe foi a água. Todas as indústrias de Alagoinhas, às vezes a pessoa abre a boca para dizer que eu trouxe. Coisa nenhuma, os empresários vêm para Alagoinhas, porque Alagoinhas é uma terra abençoada, é uma terra fértil para desenvolvimento de empresas. É bom a gente até esclarecer isso, viu, Juscelio, porque só para pessoas realmente incautas pode acreditar que um prefeito traz empresa para uma cidade.
o máximo que o prefeito faz é não atrapalhar. Já é grande coisa. Mas o que interessa em termos de imposto para a indústria é imposto estadual, que realmente é federal, pô. A verdade é essa. Prefeito nenhum traz empresa para a cidade. A única isenção que tem uma representação um pouco maior é do ICS da construção da empresa, que não está a custo da empresa, está da empreiteira que vai construir. Então isso tudo é balela, enganar o povo dizendo que prefeito foi buscar a indústria disso, daquilo. Prefeito precisa colaborar, precisa. Alagoinhas não tem um lugar até hoje. Aliás, tem um lugar, viu, vocês que me ouvem, e Juraci, o Joaquim agora, que é nosso amigo Juraci está aqui, que é governo, se chegar na SUDIC, mas não vai procurar quem está lá de cabide, que quando o governo mudar sai, não. Procura aquela turma que está na SUDIC há muito tempo e você vai ter orgulho de ouvir o que os engenheiros da SUDIC, a Superintendência de Desenvolvimento Comercial e Industrial da Bahia, vai dizer com relação ao Distrito Industrial do Sauípe. O DISAI. O DISAI, com estudo de posicionamento de ventos que não irá nunca perturbar Alagoinhas, com a ferrovia ao fundo, que mesmo que venha acontecer a retirada dos trilhos, que fique para a história e que venha um contorno ferroviário, que eu aposto nisso, quando eu imagino um Alagoinhas que eu não esteja mais aqui, eu sonho com um anel rodoviário e um anel ferroviário em Alagoinhas. Então, com essa ferrovia ao fundo, 2 rodovias federais sobrepostas, a 101 e a 110, um prédio da SUDIC ali dentro, todo aberto a arruamento, iluminado e com água. E a empresa chega em Alagoinhas e o empresário é que diz, eu vou botar aqui. E a prefeitura dá o alvará. Não orienta, não... Ah, mas lá está invadido. Aquele povo que invadiu aquilo ali não é dono do terreno, que a área pública não tem posse. O que eles querem é casa. Tem projeto Minha Casa Minha Vida, porque não apanhar essas pessoas e trazerem para o projeto Minha Casa Minha Vida e pegar uma área e levar para o industrial dentro daquele arruamento que lá está feito. Então, o que eu vejo que um prefeito deveria fazer era isso aí, era procurar orientar quem chega no sentido de colocar a indústria no lugar da indústria. Mas não, no lugar que era a expansão urbana do município, que é aqui com declividade mansa, onde estão hoje fábricas de refrigerantes, com o rio Aramari cá embaixo, para não ter esse problema que acabam de culpar Joaquim de alagamento. Ali jamais teria alagamento ou problema de esgotamento sanitário, mas não, coloca a indústria no lugar da rua, no lugar da expansão urbana e leva a expansão urbana e ainda dá estrutura. O outro governo que quer voltar ainda pegou uma estrutura de saúde e colocou lá dentro do DISAI para privilegiar quem está lá invadindo a área. Agora, uma criança com falta de saúde, lá no Rio Branco, um povoado histórico, de Sauípe, tem que apanhar essa criança para vir trazer aqui para o DISAI. Então, prefeito, eu queria saber, essas indústrias chegando, será que o senhor vai colocar o interesse privado na frente do público e eles se entenderem de construir uma indústria na Praça Rui Barbosa? O senhor vai permitir? Eu quero até aproveitar para anunciar, porque eu sou muito econômico em dizer palavras, porque o outro candidato é um pavão. Ele gosta de dizer fui eu. A igreja inacabada de Alagoinhas Velhas, ele vai dizer que foi ele que construiu com os jesuítas. Ô, prefeito, vamos respeitar que tem 6 candidatos. Se eu falo o outro candidato, desculpa, fica parecendo que os é o ex-prefeito. Bom. É porque ele anda falando, cada carga d'água que eu tenho ouvido, que paciência, viu? O ouvido do eleitor, da cidade, imagine. Então, Juscelio, eu estive visitando a fábrica Malu para relacionar o que você está falando aí. Simplesmente a fábrica Malu me convidou, eu fui lá e disse, prefeito, nós queremos, o que precisamos é de um alvará e de que o senhor nos leve ao governo do estado, que você falou, nós queremos abrir mais uma linha, mas não é porque eu sou bonito não, é porque Alagoinhas é a cidade. Abrir mais uma linha de produção de sapatos. Nossas encomendas nós não estamos dando conta, nós temos 700 funcionários, vamos dar mais 400 vagas para trabalho aqui na Malu, a Malu Calçados. Pois não, me apresentaram, vamos fazer o protocolo de intenções do governo municipal e do governo estadual. E ainda eles querem também construir uma fábrica de estofados
Aí é que entra o que você falou. Eu disse, mas aqui você tem que ver um espaço que não seja encravado, como você disse, na Praça Rui Barbosa ou ali em frente ao Carneirão. São mais 200 vagas de emprego. Nós temos que incentivar, atrair, trazer, facilitar, na forma legal da palavra, facilitar para que essas indústrias, que essas fábricas cheguem à nossa cidade. Então, são mais 600 empregos que a Malu está trazendo para Alagoinhas. Eu quero anunciar Alagoinhas, que vai beneficiar muito a um bairro populoso como o Barreiro. Assim como o Hospital do Câncer vai transformar toda aquela região do Barreiro. Com certeza vai haver uma transformação muito grande ali naquela localidade. Agora, Joaquim, eu só vejo o pessoal falando de indústria. Nós vamos trazer indústria, vamos fazer isso para a indústria. Mas eu falei o comerciante aqui, hein? Porque nós estamos numa época de uma pandemia que o pessoal está tendo prejuízo. Ou teve muito mais prejuízo, agora deu até uma melhorada. Mas estão se recuperando de uma crise que ainda não acabou. A gente não sabe se vai ter uma segunda onda ou se não vai. E eu não vejo ninguém, né, trazendo proposta de incentivo ou até de auxílio a esses empresários, com abertura de linha de crédito, né, com algum tipo de isenção de impostos, né, se for possível. Nada disso. Eu lhe pergunto se o senhor tem algum projeto nesse sentido, né, de aliviar um pouco a carga em cima dos comerciantes, o povo que vive do comércio, principalmente aqueles que têm realmente estabelecimentos comerciais, que praticamente é a família que opera, né, com poucos funcionários e que estão sofrendo muito com essa pandemia. Eu lhe pergunto, tem alguma ação no seu programa de governo que contemple esse segmento? Eu quero destacar aqui, não vou citar nomes, mas existem grandes alagoenses, grandes empresários, empreendedores, dos supermercadistas, de farmácias, redes de farmácias. São diversos alagoenses que dão a maioria dos empregos. Quando a gente fala uma grande indústria, é porque traz renda para a cidade também, através do ICMS. Mas os grandes empregadores de Alagoinhas são os pequenos e médios comerciantes, são os filhos de Alagoinhas que alavancam o desenvolvimento da cidade. 70% são dos filhos de Alagoinhas. E eu, todo dia, inauguro um supermercado, uma nova farmácia, um novo restaurante. Então, são essas pessoas que dão 10, 12, somantes dão mais de 10 mil empregos. São esses os verdadeiros empreendedores da nossa terra. E o secretário da Fazenda preparou algumas, não são isenções, mas alguns incentivos para esse novo comércio de Alagoinhas. A sua pergunta. Mas, prefeito, me preocupa muito o futuro e ainda no governo José Aze, estamos falando aí de década de 60, fim de 50, Alagoinhas desenvolveu um quarteirão inteiro que era praticamente sem nenhuma estrutura, que hoje abriga simplesmente o mercado do artesão. Entra prefeito, sai prefeito, ninguém traz um plano para aquilo ali. Quarteirão inteiro com o mercado do artesão escondido ali dentro. Onde existe uma plataforma lá onde hoje funciona a estação do transporte alternativo, que poderia botar o mercado do artesão de cara para quem passa ali para comprar. Não passa na cabeça, na sua gestão, vender aquilo ali, botar em leilão, 10 milhões para a maternidade não é muito, não seria uma venda às claras, dizendo onde vai empregar o dinheiro. Me preocupa muito, prefeito, quando eu ouço falar projetos de reabertura da Anísio Cardoso, e aí alguém pensa que Anísio Cardoso hoje, se alguém for sacar um dinheiro à noite lá, vai ser assaltado. Virou uma área de domínio, não à noite. Então, por que não se colocar um teto ali, que a gente vê tão bem transparente aí nos shoppings, botar um piso decente, ampliar aquelas lojas com uma praça de alimentação, lá na frente da antigo Cinease, hoje Igreja Evangélica, o Banco Econômico, se colocar quiosques, dar uma vida pública ali para os músicos, principalmente os que estão querendo aparecer, ter um lugar bem iluminado à noite para que se possa a cultura da música aparecer. Revitalizar o local. Revitalizar o centro. Sabe por quê, prefeito? Eu falo isso, o candidato. Porque se chegar em Alagoinhas, o que chega em tantas outras cidades no nosso porte, um shopping,
e ele se instalar fora do centro, aquilo, se a prefeitura, aí sim, eu acho que uma ação do prefeito poderia evitar uma coisa que vai acontecer ali, se a inércia continuar da administração pública. É a desertificação do nosso centro histórico, do nosso centro da cidade, porque todo mundo vai querer por mais segurança ir para uma praça de alimentação no shopping do que dali, por falta do desenvolvimento público, chegar na frente do crescimento privado. Você não acha que aquele centro de Alagoinhas está ainda parado desde a década de 50 e eu não vejo nenhum candidato ter um projeto que de fato venha a contemplar o eleitor com uma Alagoinhas grande para o futuro? Boa pergunta, Juscelio. Vou lhe responder porque dizendo o seguinte, o prefeito, tem gente que diz é isso e acabou. Foi por isso que eu voltei atrás do que você está falando do calçadão da Anísio Cardoso. Eu repensei, a gente já ia abrir ali. Eu disse, deixa eu pensar mais, porque essa ideia que você está dando aí... Mas, prefeito, aquilo ali tem 6,80 de largura. Se abrir a descarga dos carros, vão jogar a fumaça para dentro da loja. É uma coisa que é difícil de quem pensa futuro raciocinar com a abertura da Exatamente. Foi por isso que eu voltei atrás. Inclusive, eu falei com o Bispo Marinho, pedindo apoio da Igreja Universal ali de fronte, porque a única coisa que funciona à noite naquele comércio de Alagoinhas é a Igreja Universal. Agora o Coreto está lá, foi muito criticado, mas está lindo. Quem não visitou ainda o Coreto, as noites lá no Coreto, está um movimento muito bonito, muito legal. E também aquela parte do mercado do artesão. Nós precisamos reativar. O senador Otto Alencar esteve aqui a semana passada, saiu impressionado com a beleza do Paço Municipal da Prefeitura. Nós precisamos dinamizar realmente, não houve tempo ainda. Com a abertura da Avenida da Leste, eu acredito, Juscelio, que o próprio comércio ali, a loja Barreto e aquelas lojas daquela via ali, podem abrir suas portas para o lado da Avenida da Leste. Vai ampliar e muito, vai dobrar o tamanho do comércio de Alagoinhas, que precisa realmente ser expandido. Então, realmente tem essas ideias. Nós estamos iluminando. Fizemos o vídeo monitoramento em todo o comércio, dando mais segurança a quem anda por ali à noite. Estamos transformando, aliás, um novo programa, eu esqueci de falar, programa de eficientização de energia pública, da iluminação pública. Nós vamos transformar, já estamos fazendo isso. Todas as lâmpadas de vapor de sódio vão ser transformadas por lâmpadas LED. São mais econômicas, clareiam mais, queimam menos. Então, nós vamos transformar tanto na área urbana como na zona rural. Existe um projeto, inclusive, que a Alagoinhas, uma PPP, foi também selecionada através da Caixa Econômica Federal para fazer. Feira de Santana já está fazendo, se eu não me engano, é mais de 200 milhões lá em Feira de Santana. Então, dentro de um ano, a Alagoinhas terá toda a sua cidade de lâmpadas LED, tanto no centro, tanto na zona urbana como na zona rural. Então, o centro da cidade praticamente está bem iluminado hoje, bem mais seguro, porque tem um vídeo monitoramento 24 horas. Também foi batido diversas vezes os debates que tinham há 4 anos atrás, todos os candidatos diziam, se for eleito, vamos trazer o vídeo monitoramento. Trouxemos na nossa gestão, é uma realidade. José Gomes. Alô, Gomes. Gomes está ouvindo a gente? Então, Gomes, me permita. Deixa o Gomes vir. Pronto, pode vir, Gomes. Estou ouvindo sim, cara. A pergunta que eu teria para fazer, ela foge um pouco ao tema. Se o prefeito achar que não deve responder, ele pode ficar sem responder. Mas, prefeito, a gente tem algumas informações, na área cultural, é importante eu perguntar isso, porque a cultura precisa de um incentivo e o desenvolvimento econômico pressupõe também cultura, né? Segundo as dificuldades, o senhor falou sobre o Atlético de Alagoinhas, segundo as dificuldades que o Atlético passa, nós sabemos, a pandemia prejudicou, não tem público no estádio, isso tudo dificulta. Mas uma das informações que nós temos é que desde o mês de fevereiro que o município está inadimplente na publicidade, né, no contrato de publicidade feito com o Atlético. Isso é verdade? Que beleza, que pergunta boa. E eu que sou atleticano desde menino, Gomes, sou médico voluntário do Atlético há mais de, sei lá, já perdi as contas, 15 anos talvez.
viajando com 18 anos, né? Você sabe. Isso. Então, o problema do Atlético de Alagoinhas tem que ser dito. O grande problema é que os estádios estão fechados. Clubes de futebol da primeira divisão estão devendo aí 2, 3 meses de folha de salário. Da primeira divisão. Clubes tipo Flamengo, Atlético Mineiro está devendo. São muitos clubes. E Alagoinhas não é diferente. Imagine 5 mil pessoas no estádio a R$20, Gomes. Dá R$100 mil. Dá para pagar a folha. A folha do Atlético, se eu não me engano, hoje gira em torno de R$55 mil. Então, e o time está fazendo bonito com todos os esforços, todas as dificuldades que estão tendo financeiras, está fazendo bonito. Agora, o recurso público, desde o primeiro ano que eu assumi, o Atlético estava na 2ª divisão do Campeonato Baiano, foi campeão da 2ª divisão pela primeira vez, acesso ao Campeonato Baiano, vice-campeão depois de 47 anos, vice-campeão baiano, aliás, no cinquentenário, depois de 47 anos, vice-campeão baiano. Todo mundo que acompanha o Atlético sabe. Agora, o estádio fechado não tem renda. E o problema é esse. Todos os clubes do Brasil têm esse problema. E o Atlético ainda teve a vantagem. Ganhou R$500 mil por ter o acesso à Copa do Brasil no ano passado e vai ganhar mais R$500 mil por ter ido para a Copa do Brasil esse ano. São aí 1 milhão de receita. Agora existe problema. E a prefeitura, para não fugir da pergunta, eu desconheço se a prefeitura está devendo a publicidade. Porque torcedor, às vezes me encontram pela rua, prefeito, ajude mais o Atlético. A gente ajuda na parte logística. Agora, o recurso público, ele não pode ser colocado diretamente em um clube de futebol. Então, é preciso que se esclareça bem isso. E o grande problema do Atlético de Alagoinhas é o problema de todos os clubes do mundo que não tem a estrutura, não tem renda nos estádios. E nós conseguimos, inclusive, foi nesse tempo agora, que o Atlético diminuiu praticamente toda a sua dívida trabalhista. Então, todo o recurso que tivesse um jogo hoje, Atlético e Vila Nova, como 5-0, 10 mil pessoas no estádio, a R$10, ainda que fosse, dava 100 mil. Pagava a folha, depois de tirar todas as despesas. Então, o problema do Atlético é esse: estádio fechado, não pode abrir por causa da pandemia e não tem receita, a receita do público. A gente tem receita quando é Campeonato Baiano da TV, tem receita agora da Copa do Brasil, a Copa do Nordeste também é uma receita boa, mas ainda não começou. Então, existem essas dificuldades. Eu torço para que a população, os torcedores atleticanos, eu contribuo como posso. Eu sempre contribuí com o Atlético como eu posso, de forma pessoal, com o meu CPF pessoal. Mas é um clube que precisa arrumar outras estratégias de financiamento do futebol. Juscelio? Ok, prefeito. De qualquer forma, eu gostaria que o senhor mantivesse um contato com o seu departamento de Fazenda e verifique, porque a informação é que desde fevereiro que existe essa pendência. Saindo daqui, vou logo controlar. E eu torço, todo mundo sabe o fanatismo que eu tenho pelo Atlético de Alagoinhas. Gomes foge um pouco do DRT, da credencial, e eu venho fazendo isso. As nossas credenciais aqui de radialista. E não pode ser diferente, que vivemos aqui. Gomes é um desportista, ama o Atlético, já foi profissional e faz isso. E eu quero também fugir um pouco aqui da credencial de radialista. Pelo horário, vamos terminar com essa pergunta sua, viu? Infelizmente, mas tem que terminar o programa. Não vejo isso, prefeito, candidato, em nenhum programa de governo, e me incomoda muito o atraso de Alagoinhas. A gente visita outras cidades. E para se localizar é preciso usar o GPS. Quem sai de Alagoinhas e volta 30, 40 anos atrás encontra a mesma cidade, tudo igual. Uma dessas vergonhas, prefeito, já que nós temos a BR-101, que vai sofrer agora um investimento próximo a R$500 bilhão na sua duplicação. Primeira pergunta: o senhor está atento a isso? Como é que a cidade vai passar para o lado de lá, viaduto, mergulho por baixo, rotatória? Porque, prefeito, eu não sei se o senhor sabe, ou se toca isso, eu precisava até... Aí é onde eu quero fugir da credencial e entrar como munícipe. É uma questão de vergonha a gente saber que os ônibus que se deslocam norte e sul do país,
chegam em Alagoinhas e temos uma rodoviária com uma ruma de barro na frente, que a rodoviária podia dar cara para a pista, como é em todo lugar, e as pessoas que já vêm machucado de um dia, 2 de viagem, é obrigado a entrar num piso ruim da cidade para entrar pelo fundo da rodoviária. Será que não seria o caso de estar no seu programa de governo, o senhor limpar a frente da rodoviária, botar a frente da rodoviária para a cara para a BR, para que os ônibus que venham contornem lá e venham e entrem na cidade, entrem na rodoviária pela frente? Então, outra pergunta, essa é a pergunta que faço, dando uma sugestão, fugindo um pouco de ser radialista. E a outra é com relação, se o senhor está atento com esse investimento que faz o governo federal na duplicação e qual o legado que Alagoinhas vai ter com esse investimento da duplicação da 101. É um investimento importante, Juscelio. Alagoinhas, com a duplicação, vai facilitar em tempo, inclusive, os contatos com as outras cidades vizinhas, principalmente quando se refere à Feira de Santana, a região de Feira de Santana. Isso vai haver uma integração maior, isso vai proporcionar que Alagoinhas cresça mais ainda e que se desenvolva. O problema é, eu venho desde o primeiro dia também de governo, a Torquivia, que é a empresa que ganhou, me parece que ela está saindo de Alagoinhas, está vindo outra empresa para fazer a duplicação. E o governo federal, que é o mesmo problema que acontece com o governo federal, acontece às vezes com o governo municipal. A solução de continuidade, a interrupção de obras. Passaram-se 4 anos e a gente esperando a duplicação. Eu achava que o ano passado eu já estava inaugurando aqui a duplicação. Existem esses problemas, mas nós discutimos os retornos, os contornos, as passarelas, esses acessos à rodoviária, que eles se comprometeram, inclusive, seria uma contrapartida social da empresa, que você falou aí uma cifra de R$500 milhão para esse investimento de duplicação, e eles garantiram que ia fazer o acesso mesmo, saída da rodoviária, por onde você está falando, pela própria BR. Eles disseram que teriam as dificuldades, nós pedimos alguns retornos, eles disseram, pelo DENIT, pela legislação rodoviária, o retorno tem que ser no mínimo, uma distância de 1.000 metros um do outro, quilômetros. Igual a como a colocação... Mas nós estamos nesse padrão, já procurei ver. O Mangalô, para a entrada aqui da Josef Wagner, tem mais de 1 quilômetro. Da Josef Wagner para a nossa entrada aqui da Ayrton Senna, também mais. Da Ayrton Senna para a reformadora de pneus. Então eu acho que o governo tem que estar atento, não com a empresa, mas tem que ser do município com a área federal, para que, de fato, esse projeto não seja mudado e a gente não vá gozar êxito nesse legado que essa rodovia tem que deixar para Alagoinha, como é normal deixar, prefeito, para todas as cidades que a gente vê no Brasil. Eles concordaram até de fazer ali como contrapartida social, Juscelio, aquela entrada ali do Alagoinhas 4, ali pelo Campo Belo. Nós fizemos o asfaltamento iniciando do Alagoinhas 4 Campo Belo, o asfalto da Avenida Rio Branco, que leva também o nome do Carmo. Ali, Iracigama reclama quando eu digo Avenida Rio Branco. Ela diz, não, senhor, ali é Carmo. Avenida Júlio Carmo. Júlio Carmo. Então, e não é também avenida, é a estrada do Rio Branco, que ali é que ligava Alagoinhas ao distrito do Rio Branco. Nada tem a ver aquela avenida com o Barão do Rio Branco, que está homenageado cá na frente do Senai com a Praça Rio Branco. Lá é estrada do Rio Branco. O trapiche de meu pai ali é Estrada Rio Branco número 1. Mais uma aula que eu recebo aqui da história de Alagoinhas. Né, Pro? Você irá assim. Pro deve estar ouvindo, deve estar sorrindo com o seu comentário. Ela vai dizer, eu lhe avisei, Joaquim. Então, que vai até a Praça Kennedy. E a Torquivia se comprometeu a fazer aquela ligação ali até a BR-101 também, que vai dinamizar muito o fluxo para sair de Alagoinhas, não ter que ter todos os trajetos. Eu mesmo, quando vou viajar para Salvador, eu nem vou até a rotatória, eu venho pela Ayrton Senna, entro ali pelo Jambreiro de Baixo e me mando ali pela rodoviária, é muito mais rápido. Então, o problema é o governo federal liberar logo os recursos. Como nós temos aí a creche do Urupiara, do Barreiro, do Petrolar, esperando os recursos para a gente conseguir entregar. Se passaram também 4 anos, começamos. São 5 creches que eu me comprometi para o ensino infantil de Alagoinhas. E tivemos esses problemas de solução de continuidade e interrupção de repasses. Bom, 9h48. Vamos terminando aqui.